a tua face, Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com ela à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa dos opressores, ou melhor, da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está teu Deus? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Em sua face, vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nos entregamos a Ti neste momento, Pai. Entregamos o nosso coração e nos quebrantamos diante da Tua palavra. Pois assim está escrito, Senhor, que devemos sim nos quebrantar diante de Ti e Te render louvores. Que não seja eu, Senhor, mas o Teu Espírito a falar à Tua igreja. E se há aqui no nosso meio alguma interferência, nós repreendemos, no nome que é sobre todo nome, Senhor, para que as mentes aqui entendam, não só ouçam, mas façam a aplicação real da Tua palavra. Ao sair da Tua igreja, já possamos fazer a aplicação real da Tua palavra. Tua palavra é poderosa, Senhor, está apta a discernir os desejos do coração. Pai querido, a Tua palavra jamais voltará vazia, sem antes, Senhor, cumprir aquilo que lhe compraz. Por isso nós nos entregamos a Ti nesta noite. A igreja é Tua, o povo é Teu, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Poder sentar, mas senta glorificando, exaltando a Ele. Porque Ele é bom demais. Vou usar aqui o presente que a juventude me deu para o seminário. Eu peço a sua máxima atenção para aquilo que Deus vai falar também ao teu coração, porque o meu já está falando. Tem palavras que Deus ele não prepara muito antes, não. Tem palavras que Ele prepara bem sim. Aqueles que pregam, às vezes a palavra de domingo Deus te dá no sábado. Tinha uma palavra, mas era uma palavra totalmente diferente daquilo que Deus falou no meu coração no sábado. Mas antes de eu falar a revelação e a aplicação real, precisamos entrar aqui no Salmo 42. Entender aqui o que está acontecendo na vida do salmista. Por que ele está escrevendo isso? Por que ele está se colocando dessa maneira? Eu não sei na tua Bíblia, mas na minha tem aqui livro 2. Não sei se na tua Bíblia está apontado para isso, livro 2. Isso aí é porque o Salmo ele se divide em 5 partes. Os Salmos. E do Salmo 42 ao 49 é a segunda parte da divisão dos Salmos. Não vou entrar nas 5 partes da divisão dos Salmos. E para você entender que até o Salmo 41, a maioria do Salmo 1, número 1 ao 41, a maioria deles é Salmo de Davi. É a parte 1 dos Salmos. Mas, quando nós entramos no versículo número 42 dos Saltérios, nós entramos na parte 2, ou melhor, a parte 2 do livro de Salmos, que vai se dividir em 5 partes.
A primeira sessão vai do 1 ao 41. Vamos percorrer um caminho do sofrimento, da dor, até chegar a uma grande alegria. Vamos aprender sobre o amor, sobre a preocupação eterna de Deus para conosco, como devemos confiar nele nas experiências cotidianas da vida com Deus. Essa primeira sessão vai apontar mais diretamente para isso. Quando entramos no Salmo 42 ao Salmo 49, principalmente aqui, Salmo 42, é um salmo escrito pelos descendentes de Corá. Vamos falar de Coré. Ele foi um levita. Corá, ele vai se rebelar contra Moisés e ele vai morrer durante essa rebelião. Mas os seus filhos, seus descendentes, não vão ficar a favor do pai, ou a favor daquilo que é certo. Então nós vamos ver aqui alguns salmos que são dos descendentes de Corá. Mas alguns vão usar esse nome para falar que fulano é rebelde, fulano é da tribo de Corá. Certa feita, eu me lembro, eu sempre estava na igreja fazendo a obra, aí chegou um período de carnaval e eu pedi autorização para me retirar com alguns irmãos, os 5 irmãos, alugamos uma casa em Unamar, e quando nós voltamos, estavam falando na igreja que nós éramos da tribo de Corá. Ainda bem que eles não entendiam de Bíblia, que estavam falando que nós éramos da tribo no sentido de fazermos rebelião, mas a tribo de Corá, os descendentes do Corá, daqueles que não morreram, foram levitas e trabalharam para o Senhor e foram grandes homens de Deus. E esse salmo de número 42 é um dos descendentes de Corá que vai escrever ele. Rebelião vai acontecer lá em Números, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 36. Você vai ver a história da rebelião. Moisés vai fazer uma oração, essa que a terra se abre, não é isso? E engole ali os rebeldes. Um pensando vai falar, se eu for homem de Deus, não for nada mais, se eu for, a terra não se abrir, e a terra vai se abrir, e vai engolir ali os rebeldes. Aqueles que vão falar da tribo de Corá, mas o fato é que os filhos de Corá decidiram fazer o que é certo. Os irmãos, tem muita gente levando peso dos antepassados, levando peso de avô, levando peso de pai. Sabe, tem muita gente vivendo o que a família viveu anteriormente. Mas nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus tremendo. Os filhos de Corá então teriam que ser rebeldes, se fosse pela família, se fosse pela história. Houve uma grande rebelião, mas pelo contrário, foram homens que administraram na casa do Senhor, ministraram na casa do Senhor, fizeram a obra do Senhor. Tanto é verdade que Davi vai designar o clã de Corá para servir como líder do corpo, lá em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 31 ao versículo 38, 2 Crônicas também, vai lá do capítulo 20, 18 e 19. Nós vamos ver ali os descendentes da tribo de Corá fazendo a obra do Senhor. Sabe, eu não sei como começou a história da tua família, eu não sei os teus antepassados. Ó, pastor, na minha vida nada vai para frente, olha, ninguém fica casado na minha família, ou na minha família todo mundo morre dessa maneira, mas eu sei que Deus está nos dando condição de decidir, assim como foi na vida dos filhos de Corá. Não é porque nossos antepassados erraram, seu avô errou, seu pai errou, sua mãe errou, que a sua vida vai ser da mesma maneira. Servimos a um Deus que quebra tudo isso. Vamos falar aí de maldição hereditária, mas Deus é poderoso e soberano e domina sobre todas as coisas. Essa é a grande verdade. Senão os descendentes de Corá também tinham que ser rebeldes. Então quando você ouvir falar agora, olha, fulano é da tribo de Corá, é rebelde, você vai falar para ele, olha, a tribo de Corá, os filhos de Corá foram grandes homens na presença de Deus. O pai não. O pai sucumbiu. O pai caiu em rebelião. Mas não é porque os pais erram que os filhos vão seguir o mesmo caminho. Eu quero declarar aqui que nossos filhos serão melhores do que nós. Para a honra e glória do nome do Senhor. Se prepara que teu filho vai ser mais crente que você. Se prepara, que ele vai ser mais crente que você. Daqui a pouco você vai estar sendo confrontado. Olha, hoje é dia de culto, mano. Mas tem palavra, mas tem escola bíblica dominical. Não fica chateado não. Dá glória a Deus quando isso acontecer. Porque Deus está trabalhando na vida dele de uma maneira sobrenatural. Não fica chateado não. É que o ensinamento está bom. Está com vontade de adorar, de aprender? É que o ensinamento está bom. Discipulado está funcionando. Glorifica a Deus por isso. Então os filhos de Corá foram muito melhores do que ele. Esse salmo é escrito por um dos descendentes da tribo, do clã, do rebelde Corá. Mas que o nome Corá não ficou conhecido só como alguém que fez rebelião. Então, se você não sabe, muitos dos salmos que você está lendo aí, principalmente o 42 ali, essa segunda parte do livro, foram os descendentes de Corá.
escrever algum dos salmos. O salmista, ele vai escrever esse salmo, ele está exilado, ele está em quarentena. Por algum motivo, a Bíblia não vai revelar, e eu não quero aqui ficar fazendo conjecturas do porquê ele foi. Alguém fala, não, se o pai, filho de peixe, não tem nada a ver com isso. Mas Corá, ele está em quarentena. Corá está longe de Jerusalém. Corá está preso e sentindo falta da adoração, sentindo falta do templo, sentindo falta do culto público, sentindo falta da assembleia solene. Corá está sentindo falta da presença, ele está sentindo falta da adoração, ele está sentindo falta do ofício, ele está sentindo falta de engrandecer o nome do Senhor. Vamos ver que ele vai começar falando: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. Sabe, ele está com sede da presença, ele está com sede do mover, ele está com sede da paz que a palavra tem. Por algum motivo, a conexão não foi quebrada, pelo exílio, pelo que ele estava passando. Ele vai falar dos opositores, ele vai falar do inimigo, ele vai falar de pessoas apontando o dedo para ele, perguntando: aonde está o teu Deus? Sabe, a conexão, houve uma quebra na conexão. Ele está sentindo falta desse tempo, sabe, ele está tentando trazer a memória de Apunléu, e tudo que ele tem de bom está no passado. Corá está vivendo um momento difícil da vida dele. Quando ele vai escrever esse salmo, está exilado, está preso, está em quarentena, e ele está sentindo falta da presença, está sentindo falta de viver em comunhão, está sentindo falta da assembleia, da eclésia, porque a igreja não é só no Novo Testamento não. O povo de Deus já vivia na assembleia, na adoração, no templo, desde o Antigo Testamento. Passamos por uma pandemia, nós passamos por uma pandemia terrível. Só dava para adorar a Deus de longe, só dava para assistir live. Tem uma live de uma cantora que Deus levou, eu assisti a live dela numa semana, que ela fala que vai morar no céu. Mas qual é o louvor? O refrão do louvor dela: te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Eu lembro que no final dessa live, ela virou e falou assim: olha, pela graça e misericórdia, hoje estamos aqui, mas a pandemia está levando muitos daqueles que nós conhecemos. Chegou na outra semana, foi. Irmão Lázaro, passa ele ali no hospital cantando, ele com aquele aparelho para poder respirar. Passou outra semana, foi. Lembro-me que fui na casa de um Wellington, primo do Jefferson. Cheguei na avenida da casa do Jefferson. Nós estávamos orando pela mãe dele, que tinha acabado de falecer, de William, mãe de Wellington. Estávamos orando, eu com a mão aqui no ombro de William. O irmão de William, mais velho, se eu não me engano, estava entubado com Covid. A mãe tinha acabado de falecer. Eu orando pela família, eu e a pastora Junice, eu com a mão no ombro de William na sexta-feira. Na segunda-feira o William falece. Na outra sexta o irmão falece. De uma família só foram 3, de uma vez só, da família do Jefferson. Uma pandemia veio quebrando tudo, e era para nós termos nos tornado pessoas melhores, a nível de adoração, a nível de estar na assembleia solene, a nível de querer estar no culto, de querer estar em comunhão, de adorar e glorificar o nome do Senhor. Mas o ser humano parece que não melhorou nada, pelo contrário. O salmista está preso, sentindo falta da adoração. Nós podemos estar adorando e não queremos estar, ou por qualquer motivo não estamos. Ele está sentindo falta da presença. Eu lembro que na época da pandemia, um sorriso, segura na mão do seu irmão, dá um glória a Deus, como isso me fazia falta, irmão. De poder olhar no olho do meu irmão, no rosto do meu irmão, e falar para ele assim: Deus é contigo. Sabe aquela coisa chata que paizão ficar falando? Mas toda hora fala, olha para o lado e fala para o seu irmão. Não tinha isso na pandemia não. Tinha não. E era para nós termos melhorado como pessoas o nosso entendimento de querer estar, de poder adorar o nome do Senhor. Sabe, o salmista está preso e falando: olha, assim como o servo almeja água, assim como o animal, assim a minha alma, estou sedento de ti, Pai, de poder estar na presença, de poder adorar o teu nome. Mas ele não podia. Irmãos, a igreja vai existir por pouco tempo, como você conhece. Vai chegar um momento de grande perseguição.
igrejas, lugares onde nós podemos nos reunir e adorar o nome do nosso Deus, não vai ser mais possível. Ele está vivendo isso. Sabe, Deus está trazendo um alerta nesta noite, de que nós temos de Deus o melhor, e não sabemos aproveitar aquilo que temos. Eu nunca vivi algo como a pandemia. Sou um homem de 47 anos, eu nunca tinha vivido isso. Acho que o mundo, isso vai entrar para a história. Nossos netos vão estudar sobre a pandemia. Sabe, o fenômeno que abalou o mundo inteiro fica abalado por ela. Surgiram as máscaras. Sabe, era para a gente ter abrido o nosso coração de uma maneira para Deus e para aquilo que hoje nós podemos fazer, e ainda assim há muita dureza de coração quando se trata em adorar e glorificar o nome do Senhor. Tem tempo para todas as coisas debaixo dos céus, mas que falta vocês me fizeram na época da pandemia? Que falta a igreja fez na época da pandemia? Um sorriso de um irmão, um abraço. Começamos a adorar com máscaras. Não dava para olhar, não dava para pegar na mão do seu irmão, não dava para cantar o louvor e fazer assim. Que falta, mas a gente só liga para as coisas quando perde. Sabe, nós só damos valor para aquilo que perdemos. Tem um provérbio, não sei se é provérbio ou salmo, que fala que o homem que pisa nas flores, algo que ele fala que já está desprezando o mel, algo do tipo assim. Sabe, não é bom que todo não tem, mas quando tem muito, nós começamos me ajuda a gente. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Nós começamos a desprezar quando temos, não demos valor àquilo que temos. Mas eu lembro, não é uma época longe, você viveu isso. Eu vivi isso. Essa igreja ela começou na pandemia. Estão entendendo aqui o coração do salmista. Ele está com sede. A conexão foi quebrada. Chegar às águas estava difícil. Sabe, estar presente estava difícil. Pastor, mas eu posso adorar a Deus sozinho no meu quarto. Você pode adorar. Mas eu estou falando de assembleia. Estou falando de eclésia. Estou falando de culto público. Ah, pastor, eu sozinho sou igreja. Não, tu é templo. A Bíblia nunca falou que você ou eu sozinho somos igreja. Igreja é a reunião da membresia. A igreja é a reunião dos membros. Aí sim, nos tornamos a igreja. Ele estava com falta da igreja. Estava com falta do templo. Ele estava com falta da presença. Sabe, ele vai expressar isso mais forte no versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Sabe, ele está falando daqueles que riam da fé dele, daqueles que duvidavam da fé dele. Parece que nós vamos ver nos versículos mais posteriores, que ele, além de estar em quarentena, está cercado de inimigos, de pessoas que estão apontando para ele em todo momento, dizendo, onde está o teu Deus? Assim é a nossa vida. Nós estamos cercados de situações, irmãos, onde pessoas estão olhando para nós, mas ele não é crente. Por que passou por isso? Sabe o que o irmão Carmen ouviu? A tua casa alagou naquela enchente na comunidade da linha. Ué, mas vocês não são crentes? Sabe o que a irmã Céu ouviu? Mas vocês não são crentes? Sabe, a gente passa por uma situação difícil e vão apontar para ele, ué, mas tu não é crente? Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Onde está a tua fé? O salmista estava passando por isso, e ele está falando de lágrimas, que ele chorava quando apontavam para ele e diziam, onde está o teu Deus? Às vezes não é a pessoa que está apontando, mas a situação está apontando. Eu estava estudando sobre pensamentos intrusivos, sabe, que é dado para pessoas que têm ansiedade, depressão, que sofrem de alguma coisa, mas isso é muito mais do que isso, irmãos. Tem momentos que vem pensamentos na nossa cabeça, pensamentos de desistência, toda hora apontando para a nossa realidade. Se somos servos de Deus, se adoramos o nome do Senhor, por que temos que passar por isso? Às vezes nós nos perguntamos isso no nosso interior, no nosso íntimo. E esse é o caso do salmista. Ele vai expressar pensamentos intrusivos. Estava conversando sobre isso. Foi na quinta-feira, com a Silvia e o Marcelo. Pensamentos que vêm. Você não vai conseguir, vem do nada. Tem pensamentos que são nossos, e até do nosso pessimismo. Mas tem uns que chegam do nada, assim, não faz parte do contexto. O que vai acontecer se você pular daqui agora? Vai morrer. O que seria acontecer se você pulasse aqui? Estou olhando o ônibus, nada a ver. E se tu pulasse da janela? Vem um pensamento do nada. Pensamento intrusivo. Vem entrando. É um intruso que entra, que vem, que bate. Ele vai estar lidando com tudo isso nessa quarentena dele. Os pensamentos, as pessoas vão acusando. Onde está o seu Deus? Ele vai dizer assim como o servo brama pelas águas, Senhor.
Assim, da mesma maneira, ele vai se colocar, ele precisa estar conectado. Ele precisa voltar, ele sabe que estando conectado, isso tudo passa. Sabe, é mais fácil da gente conseguir, mas ele desconecta. Ele vai continuar no versículo 4. Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria, louvor, com a multidão que festejava. Ele traz à memória algo do passado, e agora só o que dá felicidade para ele é o que está lá atrás, e não o que vem, não o que ele está passando. Ele vai lembrar de quando ele festejava, de quando ele ministrava, de quando ele era levita do templo. E nós falamos aqui da pandemia, irmãos, é necessário lembrar. Sabe, o povo de Deus, ele esquece com muita facilidade. E eu entendo por que no Antigo Testamento tinha perto dos tabernáculos. Sabe, eles ficavam ali em tendas ali, no meio do deserto, festejando a passagem, o êxodo, lembrando do que Deus fez na vida deles. Porque nós nos esquecemos muito rápido. Tenta lembrar de quantas vezes o Senhor já não te levantou. Tenta lembrar de quantas vezes Ele já não te deu livramento. Tenta lembrar de quantas vezes Ele já não te curou. Povo de Deus, nós esquecemos rápido demais. O salmista está lembrando de quando ele festejava, de quando ele adorava no templo, de quando ele ministrava ao Senhor. E ele chega no versículo 5, chorando. E não é vergonha não, irmãos. Todos nós passamos por situações difíceis. Ele chega no versículo 5, ele vai fazer o seguinte: ele vai perguntar para ele, ele vai fazer uma pergunta para a sua alma. A alma, o coração, é o centro das emoções. No Antigo Testamento vai falar muito de coração, Provérbios 4:23. De tudo se deve guardar, guardar em vosso coração, porque dele provém todas as saídas da vida. Tudo se deve guardar, guardar em vosso pensamento. Coração, pensamento, sentimento. Ele vai falar, ele vai fazer uma pergunta para ele. Introspectiva, não é isso? Uma pergunta para ele, era para ele saber a pergunta. Mas ele vai falar com a alma dele. Ele vai falar para o centro das emoções dele. Sabe, tem momentos que nenhuma voz externa consegue entrar. Tem crises tão profundas que nós passamos, que nós não estamos abertos a nenhuma voz externa. E aí é o momento de sermos terapeutas das nossas emoções. Sabe o que é ser um terapeuta da tua emoção? Não estou falando de você ali pedir ajuda a alguém, não. É você fazer uma pergunta para o teu próprio sentimento, para o teu próprio pensamento. Ele vai perguntar, uma pergunta introspectiva. Ele vai falar assim, olha, ele vai começar com a sua própria alma. Não tinha voz externa. A voz externa era apenas aquela: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? As vozes externas eram vozes de humilhação, de cobrança. A situação era difícil. Ele vai olhar para dentro dele. É interessante essa palavra. Como se fosse um espelho. Ele vai olhar para o espelho. Já se colocou de frente no espelho? Diante de uma situação muito difícil, ele vai falar para a própria alma. Vai ser terapeuta das suas próprias emoções. Olha para alguém e fala assim: você precisa se transformar no terapeuta da sua alma. Que é isso, pastor? Deus pode nos dar autoridade e poder para isso através da sua palavra. Ele vai olhar para dentro dele e ele vai fazer a seguinte pergunta, enfrentando situações difíceis, sabe, com a alma batida. Ele estava passando por um momento de desidratação espiritual e emocional. Que isso, pastor? Já viu alguém desidratado? Está faltando o que nele? Está faltando o quê? Como é que fica a aparência? Imagina alguém desidratado espiritualmente. Tu vê na face que não está bem. Alguém desidratado emocionalmente, todo quebrado. Irmãos, isso é algo difícil, é lidar com alguém perturbado da alma. Perturbação da alma. Paulo vai dizer: em tudo atribulado, mas não angústia, tribulação da alma. Ele vai olhar para dentro. Ele vai fazer uma pergunta para ele, para suas emoções, para aquilo que ele estava vivendo. A pergunta dele é para aquilo que ele estava passando. Primeira pergunta: por que está abatido, ó minha alma? Ele vai se perguntar. Na quarentena, longe do templo, longe da adoração, vai se assemelhar ao servo buscando água, com sede da presença, com sede do mover, com sede da palavra, com sede do ministério, com sede de ministrar, com sede de tocar, com sede de pregar,
com sede de orar no meio do povo, ele vai fazer uma pergunta: por que está abatida, ó minha alma? Quantos aqui já tiveram esse momento de olhar no espelho e perguntar: por que está abatida, ó minha alma? Se somos escolhidos, por que estamos abatidos? Se somos mais que vencedores, por que estamos abatidos? Se Deus nos separou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, olha para mim e fala assim: por que tu está abatido, tua alma? É a pergunta que ele está fazendo. Se eu sou separado, se eu sou levita, se eu sei que Deus é poderoso, se eu sei que Ele é quem opera, Ele quem transforma, Ele quem muda, Ele quem vira cativeiro, por quê está abatido a minha alma? Novamente ele vai fazer a segunda pergunta, introspectiva: e por que te perturbas dentro de mim? Não tem que ter coragem para isso. Sozinho ali, sendo acusado, longe da adoração, separado sim, mas passando por uma situação difícil, crise, desidratado emocionalmente, o emocional no chão, devido às lutas, às guerras, à situação. Ele vai virar para a própria alma, para o seu próprio sentimento. Sabe o que você falar para o teu sentimento? O que tu está batido, minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Não tem nada pior do que angústia de alma, perturbação de mente. Era um homem de Deus. Então foi de qualquer pessoa que não. Do homem de ministério, de homem que ministrava, no templo, na adoração. Apesar de confrontar a sua própria alma, ele vai começar a entender que a solução não estava dentro dele, que a solução estava fora. A solução não estava nas suas emoções, a solução não estava nos seus sentimentos. A resposta para a solução da alma, do abatimento, estava fora, não estava dentro. Mas ele está fazendo uma pergunta para que houvesse um convencimento dele mesmo, daquilo que ele acreditava. Deixa eu trazer a revelação para você. Agora que você entendeu a trajetória do salmista, e por que ele escreve, o que ele estava passando, o que ele estava vivendo. Eu estava sábado de manhã em casa, eu me perguntando ao Senhor: por que eu estou tanto tempo doente? Falei: Senhor, já era para essa gripe ter curado, já era para eu estar bem melhor que isso. Eu sei que um andaço disso dura 10 dias, 30 dias, sabe? O Espírito falou no meu coração, irmão, mas falou de uma forma muito própria: abatimento de alma. Eu falei: Senhor, mas eu estou pregando a tua palavra, eu estou orando, estou buscando. Novamente, no meu íntimo, abatimento de alma. Falou: assim como você está, muitos dentro da minha casa também estão. Sabe, a gente nem nota. O abatimento de alma, gerado por estresse ou excesso de preocupação, baixa a imunidade. Eu estava pesquisando hoje sobre característica de quem está com a imunidade baixa: desarranjo, diarreia que faz emagrecer, o intestino vai embora, sinusite mais de uma vez durante o ano, resfriado mais de uma vez, micose, sistema de imunidade baixa. Pastor, é possível um estresse muito alto, uma preocupação contínua, baixar a imunidade a ponto até de demorar a ser curado de algo? É possível. Irmão, a mente tem um poder tão grande, as emoções, que vai explodir no nosso corpo, vai explodir em enfermidade, vai explodir em estar doente o tempo todo, e até mesmo na demora.
Deus falou bem no meu coração. Abatimento de alma. Existem outras pessoas aqui dentro, vivendo a mesma situação, vivendo da mesma maneira. Alguns até pediram que se pudesse ser levado hoje, para ele estava bom. Sabe, se Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, tem que estar na boca de todo cristão, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que já não têm mais vontade de viver, cujo abatimento na alma é tão grande, chegou num nível tão grande, que já perdeu a vontade de viver. Sabe, Paulo vai dizer que o morrer para ele é lucro e o viver é Cristo. Sabe por que é lucro? Porque ele sabe que tem algo melhor para ele. Mas sabe por que você não deve querer morrer agora? Porque se viver para você ainda não é Cristo, ainda não é Cristo, ainda não está na hora de você partir. Paulo vai fazer esse trocadilho, sabe, que morrer para ele é lucro e viver é Cristo. Mas viver para Paulo era Cristo, mas para alguns ainda não é Cristo. Não estão e não estamos nesse nível. Mas já tem gente desistindo da vida, tão grande é o abatimento de alma. Deus falou no meu coração, tem pessoas ali com a alma abatida. Algumas vezes nós vamos ficar espiritualmente, irmãos, desidratados, emocionalmente. Isso não é vergonha não, a guerra vem para todo mundo. Sabe, eu falei aqui na quarta-feira, às vezes a gente toma pancada e não dá nem tempo de chorar, porque nós temos que enxugar as lágrimas de outros. E assim tem sido a nossa vida. Sabe, mas isso também nos abate, isso vai refletir no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa imunidade. Tem guerras que vão nos aprisionar, tem lutas que nos colocam sozinhos. Sabe, ele está com falta. O salmista vai dar uma ordem, ele vai profetizar sobre as suas próprias emoções, sobre os seus próprios sentimentos. Sabe, ele vai dizer olha, alma, não olha as circunstâncias, não olha as dificuldades. Tem que falar para nossas emoções, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não temos que olhar para aquilo só que os nossos olhos conseguem contemplar, porque no mundo espiritual Deus é poderoso para já ter começado uma revolução ao nosso favor. Ele vai dizer, olha, alma, por que está abatido? Por que está inquieta dentro de mim? Não adianta só ficar razoando, não adianta ficar se martirizando. Como vai acontecer? Como que vai? O que Deus vai fazer? Sabe, ele está dizendo para os sentimentos dele. Está falando assim, meu eu, você não mais é o centro do controle. Ele está dizendo para ele mesmo, olha, meu eu, você não mais está no centro das decisões. Você não mais vai ser um fator primordial para que eu tome decisão. Não vou mais tomar decisão pautada no meu sentimento. Não vou mais tomar decisão pautada nas minhas emoções. Sabe, o salmista está falando para ele mesmo, porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Ele vai encontrar a resposta. Fala assim, depressão. Fala assim, depressão. Eu ainda o louvarei. Fala assim, ansiedade. Eu ainda o louvarei. Fala assim, enfermidade. Eu ainda o louvarei. Essa situação financeira, eu ainda o louvarei. Ele está dando uma ordem para suas emoções. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Alma minha, tu pode estar batida hoje, mas espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Oh, glória! Não há mal que dure para sempre não, meu irmão. Não tem guerra que dure para sempre não. Nós precisamos falar para nossas emoções, vamos falar para nossa alma. Espere em Deus, porque Ele se manifestará ao meu favor. E eu ainda o louvarei. Está difícil agora, mas vai passar. Está sendo acusado agora, mas vai passar. Está sendo difamado agora, mas vai passar. Está sendo culpado agora, mas vai passar. Eu ainda o louvarei. Estou apontando o dedo para você agora. Mas fala para a situação difícil, humilhação. Eu ainda o louvarei.
Sabe, Ele é o Deus que transforma o nosso lamento em baile. Ele é o Deus que pode mudar a nossa trajetória. Mas não tome decisão pautada nos teus sentimentos. Porque decisões... Eu estou um pouco ruim, mas eu ainda louvarei. Decisões são permanentes. Emoções são temporárias. Não deixe as tuas emoções reger as tuas decisões. Espere em Deus. Dê uma ordem para ela. Dê uma ordem para o teu psicológico. Dê uma ordem para o teu pessimismo, que está dizendo que tudo vai dar errado, que nada vai acontecer. Dá uma ordem para esse pensamento intrusivo que entrou aí, não deveria ter entrado, mas ele entrou. Diga para ele: eu esperarei em Deus, porque eu ainda o louvarei. É a ordem que ele está dando para as suas emoções. É a ordem que ele está dando para os seus sentimentos. A solução é esperar nele. Sai do centro. Você não é o centro. Jesus é o centro. Sai do centro. Sabe, para de achar que você é coitado. Para de ter síndrome de gafanhoto. Ah, eu sou pequeno, ninguém me ama, ninguém me quer. Ele é o centro, Ele te ama e Ele te quer. E você ainda vai louvar e glorificar o nome dEle. Ainda vai contar das muitas coisas que o Senhor vai fazer através da tua vida. Espere em Deus. Espere em Deus. Versículo 6. Ele vai dizer o seguinte: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Sabe, a ovelha não pode ficar muito tempo sozinho não, irmãos. Ele está privado, lembrando das coisas de Deus. Versículo 7. Um abismo chama outro abismo, e sua misericórdia, ou melhor, um abismo chama outro abismo. O ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Ele vai falar assim: olha, cada vez fica mais difícil. Primeira coisa que o profeta Elias fez foi se isolar. Primeira coisa foi se privar. Ele ouve falar. Jezabel nunca foi até ele. A palavra chega. E Jezabel queria matá-lo. Alguém fala, isso é replicado e chega até o profeta. Tem muitas coisas chegando até a gente. E ele ali já se desespera, cansado de batalha. Depois de ter matado 400 e poucos soldados, ou melhor, profetas de Baal, agora ele foge. Primeira coisa, vai se privar. Primeira coisa que ele quer, ficar sozinho. Primeira coisa que ele vai fazer, solidão. Sabe, a ovelha não tem que ficar muito tempo sozinho. Tem que ficar muito tempo fora do aprisco. Pastor, mas eu amo meu momento de solidão. Eu também amo, mas tem tempo para tudo. Ele está privado, ele está reclamando disso. E um abismo vai chamar outro abismo. Quanto mais sozinho, quanto mais voltados para as próprias emoções, para os próprios sentimentos, mais vamos afundar, mais vamos sucumbir. Ele vai falar que todas as águas estão passando por ele. Ele vai falar da dificuldade dele. Mas ele no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: contudo, preste atenção na conjunção adversativa. Contudo, entretanto, apesar de, com toda a dificuldade, estou respirando de canudinho, estou ficando na janela para ver se uma brisa sopra no meu rosto, pastor. Está difícil de viver, está difícil de respirar, mas ele ainda tem algo dentro dele. Contudo, entretanto, todavia, mandará de dia a sua misericórdia, de noite a sua canção estará comigo. Ainda tem algo dentro de você, meu irmão, minha irmã. Esse contudo, entretanto, todavia, apesar de eu estar passando por isso, por essa enfermidade, o Senhor colocará um cântico na minha boca, o Senhor me visitará, o Senhor vai entrar com providência, Ele tinha esperança. Olha o duelo que ele está vivendo dentro da alma dele. Olha as coisas contrárias, olha os sentimentos. Ao mesmo tempo que ele fala que as águas passam por ele, todas passam por ele. Parece que desaba tudo na vida do salmista. Mas ele vai dizer: contudo, todavia,
Entretanto, apesar disso, o Senhor colocará um cântico na minha boca. Olha para mim e fala assim: está dando para cantar ainda? Fala para ele. Está dando para adorar ainda? Apesar de tudo, está dando para glorificar ainda, Silvio? Porque até isso as circunstâncias querem tirar de nós a nossa adoração, o nosso louvor. Ele entende que Deus, mesmo assim, a esperança ainda estava nele. E ele vai continuar: direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? E agora parece até algo contraditório. Uma hora ele fala que vai ter um novo cântico ao amanhecer, e agora parece algo contraditório, porque ele fala: por que se esqueceste de mim? Porque a guerra não acaba de uma vez só. Sabe, vem uma guerra passa, e vem outra. Ao mesmo tempo que a gente sabe que Deus é poderoso, vivemos uma tensão do Deus que pode livrar e daquilo que eu estou vivendo. Essa tensão aqui é muito clara na vida do salmista. Ao mesmo tempo que ele chama Deus de rocha. O que é a rocha? É algo que pode explodir uma bomba, rola até pedra, mas ela continua lá, inabalável. Inabalável. Assim é uma fortaleza. Mas ao mesmo tempo ele fala: por que se esqueceste de mim? Essa tensão todo mundo vive. Todo cristão vive. Sabe, mas o Senhor não é a tua rocha, irmão. Por que tu está chorando? Por que tu está assim? É a tensão. Essas duas coisas que habitam dentro de nós. Versículo 9, ele faz uma oração, a oração do oprimido. Direi a Deus, a minha rocha. Está orando. Por que esqueceste de mim? Novamente, ele vai falar no versículo 10: com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Novamente, todos os dias ele vai lembrar que estão jogando de novo na face dele: onde está o meu Deus? Essa é a estratégia do adversário: repetir situações, de fazer repetir o processo, de fazer reviver questões, acionar um monte de gatilhos. Novamente, onde está o teu Deus? Se tu é filho de Deus, por que está passando necessidade assim? Por que está faltando? Por que não levantou ninguém ao teu favor? Por que ninguém foi na tua defesa? Por que está passando por tudo isso? Isso todos os dias, sabe? Deus dá livramento hoje, amanhã vão apontar novamente, daqui a um mês eles vão apontar de novo. Onde está o teu Deus? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu Deus, ele vive e ele vive para todo sempre. E ele novamente vai dizer para a alma dele: sabe quantas vezes você vai ter que ser o terapeuta da tua alma? Não é uma vez só, não. Ele vai encerrar: porque está batido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Sabe quantas vezes nós vamos ter que falar para os nossos sentimentos? Espera um pouco aí, porque está batido. Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Quando abrir o armário e não tiver nada, tem que falar para as suas emoções. O teu filho te pedir aquela roupa que você não pode comprar, falar para os teus sentimentos: espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ele volta a confrontar suas emoções, ele volta a confrontar a sua própria alma, ele volta a confrontar os seus próprios sentimentos com a palavra de Deus. É de glória em glória. A unção de ontem não serve para hoje, a de hoje não vai servir para amanhã. Não pensa que acabou a batalha, acabou a luta, não. Sempre vai ter uma luta, sempre vai ter uma guerra, sabe? A todos os dias nós vamos ter que declarar: espere em Deus, porque eu ainda o louvarei, permanecerei, adorarei, glorificarei.
é chorando, é gemendo, é glorificando. Deus vai dar vitória aqui. Nós vamos dar testemunho e virá outra guerra, irmã Selma. Vamos dar testemunho e virá outra guerra. E a cada guerra nos fortalecemos nele. E a cada processo vamos amadurecer nele. E a cada processo vamos crescer nele. Até entender o seu propósito para a nossa vida. Mas até lá, espere em Deus. Espere em Deus. A solução não está em nós. A solução não está dentro de você. A solução não está em se encolher no canto. A solução não está em não vir adorar. A solução não está em deixar de orar. A solução não está em querer fugir da palavra. A solução não está em querer ficar no quarto escuro. A solução é e sempre foi Cristo Jesus. Ele é a solução. Glória a Deus. Sabe o que Jeremias vai dizer? Lamentação de Jeremias, o profeta chorão. Quem não chora vendo o rei de Davi sendo quebrado, o templo saqueado, a glória de Deus saindo do templo? Jeremias vai escrever Lamentações de Jeremias em grande angústia. Sabe, Jeremias está passando por um processo de grande angústia por tudo aquilo que está acontecendo. Privado, cativeiro, perseguido. Capítulo 3, versículo 21 ao 24 vai dizer assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nele. Sabe, no meio de tanta guerra emocional, ele está dizendo: eu ainda creio no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: o templo foi saqueado, os utensílios foram levados, o povo foi levado para cativeiro, mas o Senhor é a minha porção, Ele é a minha herança. Oh, glória! Aleluia! Porque dele, por ele e para ele. É para isso que nascemos, irmãos. Nós temos um motivo. Nós fomos criados para a glória de Deus. Quando as nossas decisões foram voltadas para a glória de Deus, viver será Cristo. Quando os nossos sentimentos forem para a glória de Deus, viver será Cristo. Quando cada atitude que tomarmos for para a glória de Deus, por que a gente se embola tanto? Porque nossas atitudes são para a nossa glória, é para o nosso íntimo, é para o nosso preciosismo, e metemos os pés pelas mãos. Mas quando for para a glória de Deus, morrer será lucro e viver será Cristo. Aleluia. Sabe, nesse sábado eu falei para minha alma: que está abatido, que se perturba dentro de mim. Espere em Deus, porque eu ainda ouvirei. Fala para alguém assim, seja profeta nessa noite, fala para ele: vai passar. Tu nem sabe o que ele está passando, mas declara: vai passar. Vai passar. Vai passar. Espere em Deus. Dele vem a nossa vitória, o nosso galardão. O que é galardão? Galardão é o prêmio final. Agora já me é esperada a coroa da vida. Ao seu justo, verdadeiro juízo me dará naquele dia, não somente a mim, mas para todos aqueles que aguardam a sua vida. Espere em Deus. Fala para essa aflição: espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jesus. Jesus é o motivo da nossa canção. Jesus é o motivo da nossa alegria ainda. Não há nada fora dele. Sabe, temos nos decepcionados no mundo, pensando de forma errada e até vivendo de forma errada. Mas Ele é a resposta para a nossa alma, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa porção.